como vocês estão? Tá tudo certo? Eu acho que a ideia aqui, eu vou fazer uma apresentação, mas talvez um pouco mais prática, né? Vocês vão ver. E a ideia é que a gente vai trocando ideia também, vocês vão tirando dúvida conforme eu for apresentando. E para também não ser algo tão monótono. Pode ser? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Uma pergunta antes da gente começar. Eu queria saber mais de vocês, qual que é o nível de experiência que vocês têm, que vocês já fizeram. Vocês podem ficar à vontade para falar também, abrir o microfone. Alguém? Olha, é que sim, eu conheço as meninas de eventos. Tem umas aqui que têm doutorado na área de data science. Podem falar, meninas. Oi, Felipe, me chamo Nayane. Então, eu faço doutorado em agronomia, né? E a gente costuma usar muito gráficos, assim, fazer várias coisas mesmo em Python e R. Então, Uhum, hoje eu bem quero ver se legal. eu consigo aprender mais coisas com você. Mas, qualquer coisa você vai me falando aí, se está entendendo, se tem alguma dúvida, se tem alguma coisa a ser acrescentada também. Tudo bem, obrigada. Oi, boa noite, Felipe. Oi, tudo Boa noite a bom? todos também. Sou a Rochelle, eu sou estudante da Univesp, né? Você está me ouvindo? Tô sim, pode falar. Isso, eu faço engenharia da computação, estou no primeiro ano, né? Uhum. Sou formada em radiologia, mas agora estou migrando para a área de TI. E eu gosto muito de ciência de dados, né? Também estou ingressando nessa área, porém, eu estou me interessando muito por cloud, né? Cloud computing. Eu acho que dá para mesclar as duas áreas, né? O que eu penso, né? Só que aí eu vi que vejo muito clustering. O que é isso? Para mim é novo, então vai ser muito proveitoso para mim, viu? Legal. Obrigada. Muito bom. Será que mais alguém gostaria de falar alguma coisa, se apresentar? Bom, acho que não, né? Então vamos começar aqui, tá? E qualquer coisa vocês me interrompem, por favor, inclusive porque eu vou estar na outra tela e aí eu não vou conseguir ver o chat. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, acho que é melhor ser por áudio, porque aí eu consigo responder. Beleza? Então, hoje a gente vai falar de um tema de ciência de dados, que é clustering, ou em português seria agrupamento, tá? Eu sou o Felipe, eu sou um dos fundadores do Neuron, e eu sou formado em economia e atualmente eu faço mestrado em estatística. Aqui estão meus contatos, né? Se vocês quiserem depois entrar em contato, podem ficar à vontade. Eu vou disponibilizar esse material para vocês também. E é legal também, eu vou mandar esse... Pera, eu tenho que aceitar as pessoas que vão entrando. Depois eu vou mandar esse link no chat para vocês me darem um feedback do que vocês acharam. Beleza? E aqui eu coloquei algumas sugestões de leitura. Eu acho que são sugestões boas para quem está começando. São sugestões bem legais mesmo, assim. São livros muito bons. Beleza? Hoje, na apresentação, a gente vai responder uma pergunta essencial, que para quem trabalha com... acho que para qualquer área, clustering vão ter aplicações, certo? Mas talvez quem trabalha com e-commerce ou quem trabalha com comércio, com clientes de forma geral, em algum momento pode enfrentar alguma situação parecida, tá? Então, a pergunta que a gente quer responder hoje é como a gente quer segmentar clientes, como a gente vai segmentar clientes em grupos mais ou menos uniformes, de forma a gente ter um melhor direcionamento de políticas. Então, tipo assim, se a gente quer criar uma política de marketing, por exemplo, a gente sabe que
se a gente tem perfis de clientes bem definidos, a gente sabe como atacar cada um desses perfis de clientes. Então, a gente consegue, às vezes, fazer uma venda mais assertiva, né? Ou fazer um investimento correto. Então, é uma pergunta, assim, que eu acho que é muito importante, tá? Mas aqui é eu estou usando essa pergunta só para mostrar para vocês como funciona a técnica de agrupamento. Mas não necessariamente precisaria ser, né, essa pergunta, poderia ser outra pergunta, tá? Da área de vocês especificamente. Então, aqui a gente vai fazer tudo em Python, vai ter um pouco de teoria, a maioria das coisas também vai ser de aplicação, então a gente vai ver alguns pedaços de código, e se vocês não entenderem alguma parte, aí vocês me avisam, a gente vai discutindo, tá bom? Vamos lá, então. Então, aqui, primeiramente, a gente sempre vai importar os pacotes que a gente vai utilizar, tá? Então, aqui vão ter pacotes que são essenciais para mexer com base de dados, que é o Pandas, NumPy, e vão ter pacotes também de Machine Learning, que é esse sklearn, para quem já tem experiência. E já deve ter ouvido falar. Então, vamos rodar aqui, porque a gente vai importar as coisas. E, bom, como eu falei para vocês, hoje o foco é falar de agrupamento, né, clustering. E só para ficar mais claro o que isso significa, eu coloquei uma imagem aqui, que está, inclusive, a fonte que eu peguei, aqui em cima. Essa imagem, ela mostra a diferença do que o que são algoritmos de classificação e qual que é a diferença para algoritmos de clustering, né? Classificação é alguma coisa que é mais... o pessoal conhece mais, assim, eu acho. Já pelo menos ouviu falar, já sabe como funciona mais ou menos, então a gente vai fazer essa distinção. Então, no caso de classificação, que a gente chama de aprendizado supervisionado, a gente tem duas coisas principais, né? A gente tem fotos ou informações sobre objetos específicos. Então, aqui nesse caso, a gente tem fotos de animais, e a gente tem, para cada foto, a gente vai ter um rótulo, tá? Então, a gente sabe que a primeira foto é um pato, a segunda foto é um pato, e a terceira e a quarta foto não são patos, tá? Então, nesse caso, a gente tem várias fotos, e a gente tem rótulos dizendo se essas imagens são ou não patos, tá? E a partir dessas duas informações, que são as imagens e os rótulos, a gente quer criar um algoritmo para dizer se uma foto que meu algoritmo nunca viu antes, se isso é um pato ou se não é um pato. Então, essa tarefa, ela é uma tarefa de classificação, que exatamente isso, eu quero classificar um objeto específico em categorias que foram pré-definidas, tá? E foram entregues para mim no formato de dados. Por outro lado, né, clustering, que é o que a gente vai falar hoje, agrupamento, a gente só tem as fotos, a gente não tem os rótulos. Então, a gente meio que não sabe onde a gente quer chegar. Então, os algoritmos de clusters, eles vão servir para vocês acharem padrões nos dados, que a princípio podem não estar tão claros assim, tá? Então, nesse caso aqui, nessa foto, após a gente rodar o algoritmo de clustering, a gente espera que ele dê um resultado interessante, tá? Isso nem sempre acontece, pode ser que ele dê um resultado que não seja tão interessante. Mas esse exemplo aqui, ele consegue, de fato, retornar o que são patos, o que é um coelho e o que é um porco espinho. Ele consegue fazer essa divisão, tá? Então, algoritmos não supervisionados, nesse caso de clustering, a gente não tem rótulos, a gente só tem fotos ou características e a gente quer achar padrões dos dados, tá? E, assim, a princípio a gente não sabe muito bem aonde a gente quer chegar, mas depois que a gente roda o algoritmo e faz a análise do resultado, a gente tenta entender aonde a gente chegou, que é o caso que eu vou mostrar para vocês agora, em breve, tá? Alguma dúvida até então? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, fale no microfone, porque eu não estou vendo o chat. Tá? Eu acho que ninguém tem uma dúvida até o momento. Fala. Sou eu, Rocieli, de novo. Deixa eu perguntar, então a gente vai usar o Python? Eu tenho que ter... Vai usar o Python.
Então, tipo assim, eu acho que pelo fato do nosso tempo ser um pouco curto, eu pensei em eu apresentar mesmo, assim, e depois eu vou passar esse material para vocês, entendeu? Que aí dá para é que acho que se eu for apresentando e vocês forem olhando o que eu tô fazendo, acho que acaba sendo mais proveitoso pelo tempo curto que a gente tem no momento. Mas todo esse material vai ficar disponível para vocês explorarem depois, beleza? Tem mais alguma dúvida? Ou pode seguir? Tá tranquilo por enquanto. Tá tranquilo? Então tá. Então agora a gente vai começar de fato a trabalhar com uma base de dados para segmentação de clientes, tá? E essa base de dados eu retirei do Kaggle, que quem não conhece é um site de ciência de dados. Lá tem muitas bases de dados, muitas mesmo assim, bem diversas. Eles têm muitas bases de dados que são bem diversas, né, de vários tipos. E aqui nessa base de dados específica é uma base de dados de clientes, com 200 clientes, né? Então a gente vai ter uma tabela que vai ter 200 linhas, e essa tabela ela vai ter 4 colunas, 4 características. Nesse caso 5, porque tem uma coluna que vai dar o ID único de cada cliente. Mas para fim de modelagem estatística e de ciência de dados, o ID do cliente não vai ser importante nesse caso. Então, a gente tem 4 características de cada um dos clientes, que é idade, quer dizer, gênero, idade, a renda anual do cliente, em $1.000, e um score, que é uma pontuação de quanto a pessoa gasta no shopping. Então, no fundo, essa base de dados ela é uma base de dados real, que foi construído por um shopping, acho que talvez nos Estados Unidos, e aí eles deram para cada um dos clientes do shopping um score, que ele é um score que ele diz quão propensa a pessoa está a gastar naquele shopping. Eu não sei muitos detalhes de como esse score foi construído, tá? Mas a princípio eu sei que é isso, que a ideia é essa, tá? Então, vamos lá. Então, no fundo, o que a gente quer chegar aqui, tendo essas características, a gente quer formar grupos de clientes. Então, depois que a gente formar grupos de clientes que estão mais ou menos parecidos nessas características, a gente vai poder falar assim, eu tenho 3 grupos de clientes, e cada um desses grupos se parece com um perfil de cliente que eu conheço, tá? Então, depois que eu conheci quem são esses 3 grupos, eu sei melhor como me aproximar desses 3 grupos, concorda? Eu consigo ter uma política de personalização maior, porque eu conheço esses 3 grupos. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou abrir a base de dados aqui. Vamos checar o formato da base de dados. Ela é o que a gente esperava mesmo. Ela tem 200 linhas e 5 colunas. Vamos dar uma olhada em como essa base de dados é. Então, ela é bem tranquila, assim, ela é bem bonitinha. Então, a gente tem várias linhas. A gente tem na primeira coluna o ID daquele cliente, o gênero do cliente, a idade, a renda e aquele score de quanto ele gasta no shopping, tá? Uma primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente trabalha com dados reais, a gente não pode trabalhar com dados que estão nesse formato aqui, que é o formato de string, tá? Porque o computador que faz operações matemáticas não consegue manipular essas strings, não consegue jogar isso para dentro de um algoritmo. Então, a gente tem que fazer uma conversão. Então, nesse caso, eu vou, como uma variável binária, né, assumir 2 valores, feminino ou masculino, a gente vai fazer uma substituição. Então, tudo que for homem, eu vou colocar 0. Tudo que for mulher, eu vou colocar 1. Tá? Então, eu faço isso aqui nessa linha aqui. Tá? Aí vocês conseguem ver que eu já mudei. Tá? Então, aqui já está aparecendo 0 ou 1. Tá? Um outro passo importante, que é essencial, a primeira coisa que você tem que fazer é checar se a sua base de dados está completa, se ela tem informações faltantes, essas coisas, tá? Então, para a gente checar se ela está, como que essa base está, né, o estado dessa base, a gente vai usar um comando que chama describe, que aí ele vai dizer várias informações a respeito dessa base de dados.
Eu vou rodar aqui para vocês verem o que ele retorna. Ele retorna para cada uma das variáveis algumas estatísticas descritivas, então a média, o desvio padrão, o mínimo, os percentis, né, os quartis e o máximo, tá? E além disso, ele conta os valores não faltantes, tá? Então nesse caso aqui, vocês conseguem ver que para todas as variáveis, a quantidade de valores não faltantes é 200. Isso quer dizer que para nenhuma das variáveis eu tenho valores faltantes, tá? Isso é bom, porque eu não tenho que me preocupar com isso, tá? Então, minha base está bonitinha, está completinha, e aqui estão as estatísticas descritivas. Esse Command Describe, ele é bem legal também para você ver justamente as estatísticas descritivas, que é um passo essencial em qualquer projeto de ciência de dados. Primeiro, você tem que saber como que seus dados estão distribuídos para você partir para depois fazer uma modelagem mais sofisticada, né? Então, é legal você olhar para a média. Então, por exemplo, olhando para a média aqui, a gente sabe que esse 0,56 me diz que 56% dos meus clientes são mulheres. Tá? A idade média dos meus clientes é aproximadamente 39 anos. A renda média anual dos meus clientes é aproximadamente de $60 mil. Então, a gente tem essas informações. E é legal sempre vocês darem essa olhada antes. Tá, agora uma coisa muito importante. Esse algoritmo que eu vou mostrar para vocês, que chama K-médias ou K-means, que é um algoritmo de clusterização, ele funciona bem para variáveis que são quantitativas, porque no momento dele criar os grupos, ele usa o conceito de distância. Tá? Então, para eu medir a distância de um ponto até um outro, dentro do espaço euclidiano, eu preciso que... Isso só faz sentido se as minhas variáveis forem quantitativas. Tá? Então, nesse caso, eu tenho duas variáveis que são qualitativas, que é o ID dos clientes, que eu já não usaria de qualquer jeito, e eu tenho o gênero. O gênero é uma variável qualitativa. Tá? Todas as outras são quantitativas. Então, o que eu vou ter que fazer, eu vou ter que tirar o ID e vou ter que tirar o gênero temporariamente da minha base de dados para eu conseguir aplicar a técnica de clusterização. Então, aqui embaixo, eu vou criar uma base de dados temporária, que eu chamo de temp. E ela vai ser exatamente a base de dados que eu tinha antes, tirando as colunas do ID e tirando a coluna do gênero. Tá? Então, eu só dropei essas colunas. Tudo bem? Inclusive, eu vou dar aqui, ó, vocês conseguem, eu vou dar um head. Para quem não está familiarizado, esse comando ele serve para você ver as 5 primeiras linhas da sua base de dados. Então, vocês conseguem ver que já não aparece aqui, né, as duas colunas que eu tirei. Ainda bem. Tá, um outro ponto importante que assim, é essencial para a gente aplicar as técnicas de clusterização e também para muitas outras técnicas de aprendizado de máquina é a gente fazer a normalização das nossas variáveis. Porque vocês conseguem ver que essas variáveis, elas não estão na mesma escala, tá? Então, por exemplo, esse score de quanto a pessoa gasta é um negócio que varia de 1 a 100, tudo bem? As outras variáveis, pode ser que ela assuma valores também próximos de 100 ou muito altos, né? É possível. Mas isso não realmente... não é uma coisa que não ocorre muito na prática, tá? Então, é difícil pensar uma pessoa de 100 anos que vai ao shopping. Então, um ponto importante é a gente deixar essas variáveis na mesma escala, porque os dados que aparecem em cada uma dessas variáveis não estão na mesma escala. Tá? Isso é importante porque quando eu vou calcular a distância euclidiana, se eu tenho uma variável que está numa escala totalmente diferente, ou essa variável vai ter um peso muito grande na hora de eu fazer o cálculo da distância, ou essa variável não vai ter peso nenhum na hora de fazer essa distância. Então, eu vou estar dando um viés para cima ou para baixo, né, no cálculo da minha distância, pensando nessa variável específica. Então, aqui eu vou fazer uma normalização. E para fazer a normalização, eu vou usar um tipo de normalização que chama min-max scaler. Essa normalização, o que ela faz? Ela vai pegar o menor valor daquela variável específica. Então, por exemplo, idade. Vamos supor que a menor idade que aparece lá é 10 anos. Ela vai converter esses 10 para 0. Tá? E vamos supor que a maior idade é 70.
Então, ele vai pegar essa maior idade e vai converter para 1. Então, ela vai pegar todas essas idades e vai espremer entre 0 e 1. Tá? Então, sendo que o maior valor vai assumir 1 e o menor vai assumir 0. E vai fazer isso para todas as variáveis. No momento que eu faço isso, eu garanto que todas as variáveis que eu tenho, elas vão estar na mesma escala. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? Principalmente para esse tipo de algoritmo que usa o conceito de distância. Alguém tem alguma dúvida até o momento? Alguém? Não, eu só queria saber, desculpa, para eu Hum, poder acompanhar aqui o raciocínio. Você baixou esses dados aí daquele Kaggle, né? sim. Ah, tá, mas tem como eu achar também para eu poder fazer a mesma coisa, sei lá, copiar aqui? Então, depois que quando eu disponibilizar esse notebook para vocês, que vai ser logo após a minha apresentação, Ah, tá. vocês conseguem fazer o download só rodando esse notebook. Porque Ah, eu coloquei de uma certa maneira que vocês não precisam entrar no Kaggle para fazer o download. Eu subi a base de dados dentro do repositório do GitHub, e aí vocês conseguem fazer o download direto de lá. E já está aqui, só legal. rodar, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Ou pode seguir? Então vamos lá. Vocês concordam que a gente está tentando fazer o agrupamento em 3 variáveis, né? Então, que é a idade, a renda e esse score de quanto a pessoa gasta. Então, a gente tem um problema que vai estar dentro de um espaço tridimensional, concorda? O humano, ele consegue enxergar em 3 dimensões. Então, daria para a gente fazer uma visualização de dados em 3 dimensões. Mas, mesmo assim, não é tão legal. Acho que a gente consegue enxergar muito melhor em 2 dimensões do que 3 dimensões. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou usar uma técnica de redução de dimensionalidade, que chama t-SNE, e ela é muito boa para visualização, porque ela tenta manter a estrutura dos dados, quando eu reduzo para uma dimensão menor. Então, por exemplo, se eu tivesse com 10 dimensões, não tem como o humano enxergar em 10 dimensões. Então, o que a gente faz é usar essa técnica t-SNE para pegar esses dados e reduzir eles para 2 dimensões, que aí a gente consegue fazer a visualização. Então, só olhando para esse gráfico aqui, a gente consegue ver que provavelmente vão formar alguns grupos de clientes, porque vocês conseguem ver que tem uma bolha aqui, né? Isso quer dizer que essa bolha de clientes são de clientes muito parecidos. Então, faria sentido a gente agrupar esses clientes. E aqui mesmo, né, nessa bolha gigante aqui, tem algumas... Dá para a gente pensar em algumas divisões. Então, a gente conseguiria, por exemplo, separar essa bolha em algumas mini bolhas, né? De clientes que são mais parecidos. Tudo bem? Então, esse t-SNE ele é muito legal por conta disso. A gente consegue visualizar muito bem a estrutura dos dados em somente 2 dimensões. Tá? Tá, agora que eu vou explicar mais ou menos o conceito que está por trás da clusterização, eu vou desviar um pouco, né? Eu vou sair um pouco dessa base de dados que eu estava mostrando para vocês até agora. Eu vou mexer com uma base de dados que é artificial, só para ficar mais claro o que eu quero fazer. Então, o que eu fiz aqui, eu gerei essa base de dados aqui, tá? Ela é artificial, eu gerei aqui na hora. Que ela está em 2 dimensões e ela é composta por 2 bolhas, né? Até que chama, esse comando que gera essa base de dados chama make blobs. Então, tem 2 bolhas aqui de dados e, na situação ideal, eu gostaria de falar que essa bolha aqui de cima é um grupo de clientes e essa bolha aqui de baixo é um outro grupo de clientes, tá? Então, a situação ideal que eu gostaria de chegar é essa situação aqui, tá? Eu vou ter um grupo de clientes que é o grupo roxo e vou ter um segundo grupo de clientes que é o grupo amarelo. Então, essa é a situação ideal, tudo bem? E o problema é que aqui eu coloquei manualmente, eu disse assim, eu quero que o grupo de cima seja roxo e eu quero que o grupo de baixo seja o amarelo. Isso foi manual. O problema é que quando eu estou mexendo com dados reais, que nem é o caso dos clientes do shopping, eu quero ter um procedimento que seja automático para a identificação desses grupos. Concorda?
Então, aqui vale a pena a gente tentar entender um pouco como esse algoritmo K-means, que é um algoritmo de clusterização, funciona. Tá? Então, assim como outros algoritmos de aprendizado de máquina, esse algoritmo ele tenta minimizar uma função de perda, que é uma função que diz o quão bem ou quão mal a gente está indo. Tá? E essa função de perda, o que ela faz? Ela vai pegar os dados, né? Então, vamos pensar aqui já numa situação ideal aqui, tá? Então, tem essas duas bolhas de dados e eu pego todos esses dados aqui que estão na bolha de cima e eu tiro a média desses pontos. A média desses pontos é um negócio que eu vou chamar de centroide. É como se fosse o centro de massa desse grupo de pontos. Então, vamos supor que o centroide desse grupo roxo tivesse aqui onde está o meu mouse agora, tá? Agora, pensando no grupo amarelo. Mesma coisa, eu posso pensar que esse grupo amarelo tem um centroide. Esse centroide ele vai ser dado pela média de todos os pontos amarelos, que vai ser mais ou menos aqui, tá? Agora, imagina que eu pego todos os pontos de cada um dos grupos e vejo a distância daqueles pontos com o seu respectivo centroide. Então, pensando aqui no grupo amarelo, eu vou pegar todos os pontos que estão no grupo amarelo, eu vou calcular a distância, né, a menor distância, que vai ser um segmento de reta, vou pegar esse tamanho desse segmento de reta, e aí eu vou ter, né, então eu vou pegar para cada um, voltando aqui, para cada um desses pontos do grupo amarelo, eu vou medir a distância desses pontos até o centroide desse grupo, eu vou elevar ao quadrado, então eu vou mexer com a distância ao quadrado, e vou somar tudo, tá? E a mesma coisa eu vou fazer aqui com o grupo roxo. Eu vou calcular todas as distâncias desses pontos até o seu respectivo centroide, vou elevar essas distâncias ao quadrado e vou somar tudo. Depois que eu somei tudo aqui, eu vou somar essa quantidade final do roxo com a quantidade final do amarelo, tá? Isso eu vou chamar de... Deixa eu lembrar como fala em inglês isso aqui. Chama Within Cluster Sum of Squares, que no fundo é a soma interna dos quadrados, né? Então, das distâncias ao quadrado, que foi o que eu fiz, né? E esse número final, que vai ser a soma das distâncias ao quadrado do roxo com a soma das distâncias ao quadrado do amarelo, vai dizer o quão bom é o meu agrupamento. Porque se essa distância final for pequena, quer dizer que esses grupos eles são mais coesos, concorda? Então, a gente vai fazer aqui um exemplo. Aqui eu vou calcular os dois centroides, tanto do grupo amarelo quanto do grupo roxo. Então, vocês conseguem ver que o do grupo roxo, o centroide, ele é mais ou menos menos 2,5 e 9, que faz sentido, que vai estar mais ou menos aqui, menos 2,5 e 9, vai estar mais ou menos aqui o centroide do roxo. E o centroide do amarelo vai estar no 4,6 e quase 2, né? Então, voltando aqui. Então, vai estar mais ou menos aqui o centroide do amarelo, tá? Isso eu só fiz tirando a média de todos os pontos. Então, agora é o passo que a gente tem que fazer, é calcular aquela função de perda, que vai ser a soma das distâncias ao quadrado até o respectivo centroide, dos pontos até seu respectivo centroide. Então, eu vou fazer esse cálculo. Eu vou pegar todos os pontos, vou calcular a distância até o seu centroide, elevar ao quadrado e somar. E foi o que eu fiz aqui. Eu fiz isso tanto para o grupo roxo quanto para o grupo amarelo. E somei tudo. Tá? E aí, nesse caso, o erro que meu algoritmo está cometendo é 566. Tá bom? Então, a princípio pode parecer algo alto, mas é o menor que a gente consegue atingir. Tudo bem? Aqui, aí eu vou mostrar para vocês uma situação que eu faço... Eu vou mostrar um cluster que ele não é legal. Eu vou pegar alguns indivíduos do grupo roxo, vou falar que ele é do amarelo, e vou pegar alguns indivíduos do grupo amarelo, vou falar que ele é do roxo. Então, vai ficar desse jeito. Então, vocês conseguem ver que eu fazendo isso fode todo o meu modelo, porque o centroide, ele vai estar aqui no meio, porque ele vai ser puxado pelas pessoas que estão no outro grupo que deveriam estar nesse, tá? Então, desse jeito, e fazendo o recálculo da função de perda, que eu já fiz anteriormente, a gente chega num resultado que é 5.000 e pouco.
Vocês conseguem ver que com uma mudança que ela não é tão grande, eu só peguei 50 indivíduos de cada um dos grupos e mudei eles de grupo, a gente aumentou em uma magnitude bem grande o que era o erro anterior. Então, de 500 a gente passou para 5.000, tá? Então, é só para dar uma intuição, né? Isso que eu mostrei. Mas agora vamos voltar para a questão dos clientes do shopping. Tudo bem? E aqui só tem uma ilustração. Então, o que a gente quer fazer no fim? A gente tem uma nuvem de dados, né? E a gente tem alguns grupinhos aqui que, a princípio, não estão rotulados. Eu não consigo dizer que isso é um grupo, isso é um grupo, isso é um grupo diferente. Mas depois eu aplicar minha técnica de caminhos, eu vou conseguir fazer essa segmentação, que é o que eu quero fazer com os meus clientes. Aqui eu vou ter as características dos clientes e eu vou dizer que esse é o que eu vou ter 3 grupos nesse exemplo aqui, que é um grupo vermelho, de clientes mais ou menos parecidos, um grupo azul, de clientes mais ou menos parecidos, e um grupo verde, de clientes mais ou menos parecidos. Então, esse é o output que eu quero chegar. Tudo bem? Tá, eu acho que agora é o momento de pergunta, se alguém tiver, para a gente continuar. Alguém tem alguma dúvida até o momento? Acho que ninguém mandou nada no chat aqui, né? Tá. Alguém quer perguntar algo, pessoal, antes da gente continuar? Se quiserem mandar no chat, pode mandar no chat, que eu estou aberto aqui. Não? Continua, então? Bom, então vamos... Pera, alguém mandou um negócio aqui. Tranquilo, beleza. Então vamos partir para realmente a aplicação, que é com os dados de clientes. Então, tá. Agora a gente recebe os dados assim, que vão ser os nossos dados dos clientes do shopping, e a gente quer fazer o agrupamento desses clientes. Um problema inicial é que a gente não sabe quantos grupos a gente quer formar, certo? A gente não sabe, tipo assim, aqui a gente consegue ver mais ou menos porque está em 2 dimensões, a gente sabe dizer, eu sei que aqui tem 3 grupos, né? Eu sei olhar para esses dados, mas imagina você olhando não tem como você olhar para dados que tem mais de 3 dimensões. Então é um pouco complicado você dizer quantos grupos você quer, tá? Então, a escolha do número de grupos, ela é feita a priori. Então eu falo assim, eu quero 3 grupos. Aí o algoritmo ele vai lá e vai achar quais são os melhores 3 grupos. Tá? Se eu fosse dividir esses dados em 3 grupos, quais grupos seriam? É isso que o algoritmo vai fazer, tá bom? Ou ele vai tentar fazer isso, pelo menos. Nem sempre ele vai chegar na solução ótima, mas a ideia é que ele se aproxime da solução ótima. Tá? Então, aqui só para começar, né, o nosso exemplo, eu vou falar que eu quero dividir os meus clientes em 3 grupos. Tá? Então eu vou assim, caminhos, eu quero 3 grupos de clientes. Vamos dividir esses clientes em 3 grupos, então. Então, é o que eu fiz aqui, ó. Eu chamei o comando caminhos, tá? Eu quero o número de clusters que eu quero é 3. Aqui eu coloquei só o random state, fixei ele para esse experimento ser reprodutível. Esse random state, na verdade, é uma coisa que faz com que toda vez que eu role esse comando, ele vai dar o mesmo resultado, tá? Isso é interessante se eu quero sempre obter o mesmo resultado, tá? Então, vamos fazer aqui, eu vou rodar aqui e vou já obter essa clusterização. Né? O algoritmo automaticamente vai falar quais são os 3 grupos. Então, aqui eu vou voltar e vou rodar novamente aquele t-SNE, mas agora colocando cores. Então, ele pegou aqueles dados que não tinha cor nenhuma, né? Era tudo pontinho azul, e fez uma divisão em 3 grupos. Vocês conseguem ver, né? Ele pegou... E faz mais ou menos sentido, né? Porque esses pontos, eles são vizinhos, de certa maneira, eles estão próximos. Tá? Então, os amarelos são próximos dos amarelos, os roxos estão próximos do roxo, e esses azul, verde água, sei lá que cor que é essa, tá perto deles mesmos, tá? E lembrando que pode ser que apareça um amarelo aqui no meio do roxo. Isso é normal, porque eu estou visualizando isso em 2 dimensões, tá? Isso não seria normal se eu estivesse visualizando com os dados inteiros, com os dados originais.
tá? Não teria que aparecer isso. Mas como eu estou reduzindo dimensionalidade, pode ser que a gente perca, os dados se embaralhem de uma certa maneira aqui, quando a gente reduz a Felipe, dimensionalidade. Sim, fala. esse ponto aí, desculpa, para eu poder entender aqui, ó, porque tem 3 grupos, são 3 cores, certo? Certo. E tem um que está muito afastado, né? Seria Aqui, a cor que você esse falou. aqui, sim. Ele não deveria estar em outra cor? O algoritmo deveria estar visualizando em outra cor? Sei lá, Então, qual que é a semelhança dele com esse outro grupo que está em cima, né? então, é que na verdade eu falei assim, eu quero 3 grupos, e aí eu falei para o meu algoritmo achar 3 grupos, entendeu? Então essa divisão ela não vai ser perfeita. Então provavelmente esse grupo aqui que está isolado era para ser um outro grupo. Quer ver? Eu vou agora, em vez de colocar 3, eu vou colocar 4. E aí talvez ele já separe, entendeu? Vamos ver. Em vez de colocar 3, eu vou colocar 4. Vamos ver. Aí, tá vendo? Ele já separou. Ah, falou, tá certo. Então, tipo assim, eu tenho que. Por isso que é meio difícil você escolher o número correto de grupos, porque pode ser que, dependendo do número que você coloca, ele não vai fazer uma divisão bem feita, que foi o caso anterior. Tá? Sim, Então, aqui, se eu coloquei 4, ele já resolveu o problema. Entendeu? tá bom. Mas, assim, colocando 3, ele fez a melhor divisão que ele conseguiu. Não que seja a melhor possível, né? Sim, entendi. Porque mudando o número de grupos, foi o que eu fiz, que eu passei a ter 4 grupos, eu obtive uma divisão melhor, que fazia mais sentido. Tudo bem? Legal. E acho que só para complementar, né, o que você falou, eu vou voltar aqui e colocar 3 de novo. E vou rodar de novo para a gente voltar a ver aquele gráfico que a gente estava vendo. A princípio parece, né, que esse grupo aqui, essa bolha, ela tá bem separada desse outro grupo aqui, né? Mas pode ser que em 3 dimensões essa diferença não seja tão grande, entendeu? Porque aqui eu fiz uma redução dimensional, então pode ser que essa redução dimensional ela distorça o que eu consigo enxergar, entendeu? Pode ser que em 3 dimensões, na verdade, eles estão mais próximos do que parece. Verdade. E como que a gente faz para ver em 3 dimensões? Que agora eu fiquei intrigada. Então, tem como, assim, eu não lembro exatamente qual que é o comando e pacote do Python, mas o Python ele tem pacotes para fazer gráficos tridimensionais. Eu só não vou mostrar aqui. Até porque eu acho que na prática, assim, não é tão comum você usar gráficos tridimensionais. Porque mesmo que a gente consiga enxergar, não é tão claro, não é tão fácil enxergar, né? Concorda? Em 2 dimensões a gente consegue ver bem melhor. Pode ser, tem razão. Não, mas eu acho que é um experimento válido, assim. Acho que depois que eu passar para vocês esse material, se você quiser tentar colocar isso em 3 dimensões e fazer o plot, eu acho que é uma boa. Visualizar na minha mente como que ficaria. Aí depois, quando eu olhar em 2 dimensões, já tem mais ou menos uma ideia, né? Que realmente, como você falou, eles podem mais estar numa outra linha, né? Em outra linha aí, né? Sim. Eles podem estar mais próximos do que a gente acha, né? Sim, na linha Z, no caso. Né? Sim, exato. Beleza? Tá certo. Tá, então aqui a gente falou que a gente queria 3 grupos, o algoritmo foi lá e achou 3 grupos. Talvez ele possa ter achado os melhores 3 grupos possíveis. Mas quem disse que tem que ser 3 grupos, né? Pode ser mais de 3 grupos. E a gente viu que se a gente colocar 4, provavelmente a gente já chega num resultado melhor. E aqui eu vou mostrar para vocês uma das maneiras que existem para a gente decidir o número de grupos que a gente quer, tá? Assim, a maneira mais direta, talvez, de você conseguir, se você saber em quantos grupos você tem que dividir, é se você tem alguma informação a priori. Então, vamos supor que alguém da sua empresa fala assim, eu quero que você divida esses dados, né, de clientes em 10 grupos de clientes. Então, se você, a priori, você já sabe que você quer 10 grupos, você vai lá, coloca 10 grupos e você vai achar os 10 grupos, tá? Agora, se você não sabe muito bem qual número de grupos para saber quantos grupos a gente quer,
eu vou usar uma medida, né, uma métrica que se chama silhueta. Silhueta vai ser um score que cada um dos pontos da minha base de dados vai receber. Do quão próximo ele está... Esse score ele vai ser alto se aquele ponto específico, aquela pessoa, aquele cliente, estiver próximo do centroide, do grupo dele, e estiver distante do centroide do outro grupo. Entendeu? Então, maior a silhueta, mais ele diz que meus grupos fazem sentido, né? Que esse grupo ele é um grupo bem formado e que ele está distante de outros grupos. Então, o que a gente faz? A gente calcula essa silhueta para todos os pontos da minha base de dados e a gente tira a média. Então, a gente trabalha com a silhueta média. Então, a gente vai escolher um número de grupos que vai maximizar essa métrica da silhueta média, tá? Aqui eu coloquei até um link do Wikipedia, dá para vocês verem depois como que é calculado essa métrica, certinho. Mas eu vou rodar aqui, e o que eu fiz, eu rodei o algoritmo do Caminhos para vários tamanhos para vários números de grupos. Então, para 2 grupos, para 3 grupos, até 20 grupos, tá? E aí a gente vai ver qual que é a silhueta média para cada um desses números. Então, rodando aqui. Tá. Vocês conseguem ver que conforme eu vou crescendo, se eu começo aqui no 2, conforme eu vou crescendo no número de grupos, a silhueta média vai aumentando. Então, faz sentido eu ir aumentando o número de grupos. Tá? Então, vocês conseguem ver que, inclusive, aquela primeira escolha que a gente fez, que era de 3 grupos, é uma escolha que retorna uma silhueta média muito baixa. Tá? Então, não faz sentido a gente manter 3 grupos. Então, acho que o que vai maximizar a silhueta média aqui, acho que é 9 grupos, se eu não me engano. 9 ou 8 que vai dar esse pico aqui, tá? No entanto, assim, um ponto que eu gosto de falar é que vocês conseguem ver que do 6 até o 9, isso aqui é mais ou menos constante, né? Não tem tanta variação. E que, obviamente, você poderia escolher o 9 e falar assim, eu quero 9 grupos porque é o que vai maximizar e eu quero isso. No entanto, se a gente vir para 6, é muito mais fácil você interpretar um resultado com 6 grupos do que com 9. É muito mais simples. Então, às vezes, mais é menos. E como a silhueta ela é mais ou menos constante, de 6 até 9, nesse exemplo aqui, eu vou optar por achar 6 grupos, não 9 grupos. Tudo bem? Então, eu vou rodar para 6 grupos. Então, rodando o algoritmo para 6 grupos. E aqui eu tenho o plot, tá? Aquele plot anterior. Então, vocês conseguem ver que aqui eu já tenho 6 cores possíveis. Eu tenho o verdinho que ficou separado, o roxinho, esse azul e por aí vai. Tudo bem? Vamos rodar para 9, só para a gente ver como que fica. Que seria o máximo, né? Ele já fica bem mais divididinho. Mas, no entanto, como mais é menos, quer dizer, menos é mais, desculpa, menos é mais, eu vou colocar 6, porque depois para a gente interpretar o resultado e conseguir caracterizar cada um dos grupos formados, é mais fácil a gente ter 6 grupos do que 9 grupos. Então, vamos trabalhar com 6 grupos. Tá? E aqui como a gente disse que a silhueta média é uma boa medida do quão bom esses grupos, o quão bom é o grupamento geral, eu posso calcular a silhueta média para cada um dos grupos. Então, isso vai me dizer quais grupos eles estão melhores formados e quais grupos não estão tão bem formados quanto os outros. Então, vocês conseguem ver que o cluster 0, ele tem uma silhueta de 0.3, que é bem alto, comparado com os outros. Então, eu posso falar que esse cluster, ele é um cluster bem coeso. É um grupo bem coeso de clientes. São clientes bem parecidos. Tá? Agora, se você for, por exemplo, para o cluster 3, a silhueta média ela já é bem mais baixa, 0.32. E não se esqueçam que essa medida ela varia de -1 até 1. Então, o máximo seria 1, né? Então, existe uma diferença enorme entre 0.53 e 0.32. Então, não é tão correto você dizer que esses clientes são tão parecidos assim, tá?
relativamente, né, a outros grupos que tem a silhueta média mais elevada. Tá? Então, vocês conseguem ver que tem 3 grupos muito bem formados aqui, que são esses 2 primeiros, que tem a silhueta média bem alta, e esse aqui, o penúltimo grupo, que também tem uma silhueta média bem elevada. Tá? Então, agora que a gente já formou cada um dos grupos, é interessante a gente entender quem que são esses grupos. Tá? Porque no momento que a gente consegue entender quem são cada um dos grupos, eu posso criar uma persona para cada um dos grupos. Então, eu sei que, por exemplo, um grupo, ele é de pessoas mais idosas, que não gasta tanto, mas que tem um salário alto, etc. Então, eu começo a caracterizar cada um dos grupos. E aí, depois que eu caracterizo cada um dos grupos, eu sei que atitude tomar perante cada um dos grupos. Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu só vou mostrar para vocês como que seria isso. Então, eu vou dar aquele comando describe, né, a cada um dos grupos. Então, aqui, vamos descrever qual que seria o grupo 0, né? Então, a princípio, eu não sei qual que é a cara desse grupo, mas olhando para essa tabela, eu sei dizer. Eu sei que a média de idade desse grupo é 25, que é uma idade baixa, tá? Para clientes. Então, eu sei que esse grupo, o grupo 0, é um grupo de jovens, tá? Que são de pessoas mais jovens. E é um grupo que também não tem um salário muito elevado, assim, para os padrões dessa base de dados. Mas, mesmo assim, é um grupo que ele gasta bastante, né? O score de gasto ele é bem alto, que é quase 80. Agora eu vou mostrar para vocês o grupo 1, né? O cluster 1, qual que seria. Então aqui dá para a gente imaginar uma pessoa, uma persona, né? Qual que seria o perfil dessa pessoa que está dentro desse grupo. Tá? E como a gente sabe que o cluster 0 é um grupo bem coeso, a gente sabe que esse grupo ele é mais homogêneo do que os outros grupos. Tá? Então, vamos ver o cluster 1, aqui, quais são as características, e ver como ele difere do cluster 0. No cluster 1, ele já é bem diferente, tá vendo? A idade média já é 56 anos. Então, é um grupo bem mais velho do que o primeiro, mais do que o dobro. A idade média é mais do que o dobro. Por outro lado, é um grupo que tem mais dinheiro, né? Até por fato de serem pessoas mais velhas, eles têm mais dinheiro. Mas, mesmo assim, é um grupo que ele não gasta tanto. O score de gasto é menor. Tá? Então, são pessoas mais velhas que têm mais dinheiro, mas que não gastam tanto quanto os jovens que são mais pobres. Né? Então, eu acho que o que eu tinha para apresentar é isso. E eu coloquei aqui alguns exercícios, se vocês quiserem fazer depois, pensar na casa de vocês. Então, o exercício 1 seria quais são as maiores diferenças entre os 2 clusters acima? Então, eu cheguei a falar, né, fiz uma comparação, que são grupos de jovens, grupos de pessoas mais velhas, mas aqui eu fiz uma comparação só média, né, eu colhei só para média. Então, pode ser que olhando para outras medidas resumo, por exemplo, mediana, ou o máximo, o mínimo, eu consigo trazer mais insights. Tá? Então, é um exercício legal para vocês fazerem. E aí, o exercício 2 é criar uma persona para cada um dos clusters. Então, aqui, eu meio que descrevi uma persona para esses 2 clusters, né? O cluster 0, que é um cluster de pessoas novas, que não tem tanto dinheiro, mas que gastam bastante. Então, essa vai ser a persona do primeiro grupo. A persona do segundo grupo vai ser pessoas mais velhas, que têm mais dinheiro, mas que não gastam tanto. Então, eu acabei já criando uma persona para esses 2 grupos. Então, se vocês quiserem, é legal também pensar quem que são os outros grupos que faltaram, né? Já que a gente formou 6 grupos, ainda faltam 4 grupos para serem inscritos, tá bom? E é isso. Eu vou passar aqui a apresentação para vocês darem uma olhada depois, e eu vou passar esse link aqui já no chat aqui, e quem puder responder vai ser muito bom. Ele é anônimo, né? A não ser que você queira deixar o seu nome, mas, no princípio, ele é anônimo, ele é um formulário de feedback. E eu acho que a gente encerra por aqui. Eu acho que, a gente tem tempo ainda, eu posso ficar mais, então a gente pode discutir sobre o material, se vocês quiserem. Vocês podem tirar dúvida, etc. Oi, Felipe. Então, a Nay ainda falando. Eu achei bem necessário agora ver no momento ótimo essa sua apresentação, que eu estava querendo mesmo falar sobre KNN. E a minha dúvida é como é que eu
que eu começaria a fazer se eu quisesse fazer regressão. A Deixar- regressão... Uhum. Então, esse algoritmo Camins, ele não é... Ele é um algoritmo de aprendizado não supervisionado. Então, a princípio, ele não serviria para regressão. Porque ele é utilizado para quando você não tem os rótulos, que na verdade seria o valor que você gostaria de prever num algoritmo de regressão, né? Então, para algoritmos de regressão parecidos, tem, por exemplo, o que você falou, o KNN, que ele é parecido nesse sentido, né? Ele tenta buscar os vizinhos mais próximos e aí você consegue fazer regressão e classificação em cima disso. Mas aí já seria um outro algoritmo. Eu não sei se respondeu a sua dúvida. Mais ou menos. Não, É que, assim, eu tenho procurado muito material, né? E justamente só tenho encontrado classificação, não tenho encontrado muita regressão. entendi. E, assim, acho que ficaria até já uma abertura aí para possível mentoria, até para as meninas também, que não tem quase nada de regressão, né? Muito difícil. Sim, eu vou mostrar, eu vou compartilhar minha tela aqui. Tá vendo minha tela? Ó, Tá. Você pode vir aqui, ó. Você conhece o Scikit-Learn? Regression. conheço. Vamos ver aqui, pera. O site do Scikit-Learn é muito bom. A página inicial é muito bonita. Vamos ver aqui. Tá vendo? Aí tem tudo. Então, tipo assim, se entrar aqui regression, aí vai ter, tipo, todos os algoritmos de regressão que eles têm implementados. Então, tipo, tem os modelos lineares. O que eu estaria procurando, né, que é o Nearest Neighbors, eles têm aqui só uma classe só para eles, tá vendo? Então, eu consigo fazer regressão utilizando isso aqui. Então, ok, é Nearest Neighbors Regression. Então, se você quer fazer uma regressão, ele é o que você vai acabar usando, entendeu? Tipo assim, e aí como ele funciona? Ele vai pegar cada ponto, para cada ponto da sua base de teste, ele vai achar os pontos mais próximos, os K pontos mais próximos, né, da sua base de teste na base de treinamento. E aí, no caso de regressão, ele vai pegar a média. Então, ele fala assim, qual que é a média desse atributo para todos os K elementos mais próximos desse meu indivíduo. E aí ele vai pegar e vai fazer, e ele vai calcular essa média. Então, pera, eu não sei se também eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim. Respondeu? Aham. Deu uma clareada, assim, que realmente eu não. Eu tava com dificuldade de encontrar, né, essas coisas, assim, e eu queria, assim, exemplos reais, igual como você aplicou agora, foi bem interessante. Ah, tá. Se você quiser, no meu site eu tenho alguns notebooks, tipo esse que eu apresentei hoje, que são notebooks que eu preparei em outras oportunidades, tipo de workshop, essas coisas. Então aqui tem um notebook só de regressão, tá vendo? Introdução à regressão. Tem como você colocar aqui no chat esse link? Tem sim. Legal. Eu vou jogar aqui no... Aí, foi. Eu posso tirar uma dúvida, Felipe? Claro, fala. Eu estou lendo aqui sobre essa silhuete, né? Ela só para poder eu entender melhor. Porque assim, eu trabalhei muito tempo com inteligência de marketing, né? Então você usou legal de consumidores, né? Então, assim, por que essa silhueta quer dizer, ela só faz sentido quando tem número muito grande de clusters? Porque você aumentou no exemplo, de 6 grupos para até 9, né, eu acho, né? Se for menos do que isso, não dá. Não, a silhueta média, ela só vai me dizer qual o número de clusters que é o melhor, assim, de acordo com essa métrica específica, né? Pode ser que olhando para outras métricas dê outros resultados. Então, tipo, olhando para essa métrica da silhueta média, ela me diz que a maior silhueta média eu consigo chegar se eu tiver 9 grupos, 9 clusters. Mas, olhando para aquele gráfico lá que eu mostrei para vocês, eu consigo ver também que
de 6 para 9 grupos, a silhueta média é mais ou menos a mesma, ela não muda tanto. Ela é mais ou menos constante. Então eu optei por 6, porque é mais simples, né? É o que eu gosto de falar, é mais é menos. Então é muito mais fácil você trabalhar com 6 grupos de clientes do que com 9 grupos de clientes, né? Então por isso que eu escolhi 6. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondi? Tudo bem, não, tudo bem. Entendi. Tipo, a silhueta ela só vai dizer o quão bom tá sendo o meu agrupamento com aquele número de grupos que eu escolhi a pior. Tá. É só isso. Bacana. Entendi, legal. Vocês têm mais alguma dúvida, pessoal? Pode ficar à vontade, eu não tô com pressa, não. Tá tranquilo. Bom, aproveitando, vai. Estou curiosa mesmo, assim. Eu estou começando a aprender agora, também além de ciência de dados, claro, algumas ferramentas de cloud, né? AWS, Azure e tal. Uhum. Só que eu estou só estudando ainda, não sei ainda como que é utilizado o clustering, porque tem inclusive estava vendo umas vagas aí que estava pedindo, assim, várias competências, inclusive essa. Como que pode ser usado isso? No caso, seria Big Data, seria uma coisa assim? Eu não sei se eu entendi. Você pode tentar refrasear a pergunta? Eu não entendi muito bem a Tá. sua pergunta. Tipo assim, como que clustering pode ser só usado para ciência de dados, só? Ah, sim, clustering é um conjunto de técnicas estatísticas, né? Ok, que Então, legal. aí você vai usar esses métodos quando for necessário. Então, se você tem um problema, tipo esse de segmentação de clientes, é um problema clássico de clusterização. Então, eu vou usar métodos de clustering. E aí, você chegou a falar das nuvens, né, da AWS. Então, provavelmente, eu sei que esses serviços de nuvem já têm esses algoritmos também implementados. Então, daria para você rodar na nuvem esses algoritmos, né? Então, se você quer deixar esses modelos, por exemplo, rodando, né, na sua plataforma, no seu site, você consegue. Eu não sou engenheiro de software, eu não sei dizer como isso é feito, mas eu sei que tem como fazer. Legal. Tem mais alguma dúvida? Você? Não, agora é só mexendo, depois que... Aí vão surgir novas dúvidas aí. Aí tem o contato, né, para entrar em contato Tem sim. no seu site, né? Sim. Ok. Ah, que legal, tá tudo aqui. Bom, meninas, se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente já pode encerrar, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Não? Então, eu queria agradecer imensamente ao Felipe, que ele aceitou meu convite de estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada. E espero que vocês tenham aproveitado e tenham aprendido bastante. Eu que agradeço pelo convite, viu? Eu gostei bastante. Sempre bom estar com vocês. É bem prazeroso. E Ju, eu vou te mandar todo esse material para também você compartilhar com o pessoal, tá bom? Tá bom. Obrigado, viu? Então, valeu, pessoal. Boa noite para vocês. Obrigada, boa noite. Até mais.